Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a dificuldade que nós filhos temos de tomar algumas decisões com relação ao cuidado dos nossos pais, com relação a algumas direções que a gente vê que os nossos pais não estão conseguindo tomar. E qual é o ponto da gente interferir nisso, né? Da gente auxiliar sem a gente sair do nosso lugar, sem a gente achar que é melhor que eles, sem a gente perder o nosso lugar, né, de filhos e trazendo um suporte mesmo, né? Então hoje eu quero trazer um exemplo, né? Muitas vezes os nossos pais, eles não estão num momento assim em que eles estão doentes ou que eles estão numa situação assim muito debilitada. Muitas vezes é uma situação que pode ser um início de uma leve depressão, de um de uma situação assim de estar mais acomodado. Isso pode acontecer por conta da idade que vai chegando e o idoso, né, a pessoa, nossos pais, eles começam a ficar com um jeito diferente de lidar com as situações, né? Ficando mais em casa, não tendo mais vontade de ir a certos lugares que antigamente iriam, né, com mais facilidade, visitar ou conversar com amigos, parentes. Então a gente começa a notar alguma diferença nesse comportamento, né? E quando um filho ou uma filha percebe isso no comportamento do pai, a nossa tendência natural é que a gente converse com esse pai ou com essa mãe e fale, mas por que que você não consegue mais fazer isso? Por que que isso não está mais acontecendo na sua vida? E pode ser por N motivos, né? Pode ser uma questão fisiológica, física mesmo. Às vezes esse pai ou essa mãe eles já estão precisando de uma reposição maior de elementos no corpo, como vitaminas, como suplementos, e seja talvez o momento de entrar com uma consulta com um geriatra de confiança, que ele possa olhar um todo dessa pessoa, né? Isso é muito importante. No processo da minha mãe, chegou um momento, no mais para o final da vida dela, que eu estava assim, sem saber muito como fazer, né? Sem saber que decisões tomar, porque já fugia do meu conhecimento. E muitas vezes a gente precisa de profissionais qualificados para trazer um olhar de fora, não envolvido, né? Com a dinâmica que a gente vive em casa, para que a gente possa ter mais clareza nas decisões que a gente precisa tomar. Então, se na sua família, na sua realidade, você está percebendo que, que no seu contexto você já não, você já vê alguma dificuldade nos seus pais para tomar algumas decisões, para seguir de alguma forma ali, talvez esteja precisando de alguma terapia, de algum suporte, de algum geriatra para fazer alguns exames mais amplos, para verificar se eles não estão precisando de algum complemento, de algum ajuste na alimentação ou nas vitaminas para dar aquele up mesmo, né? Alguma vitamina aí que, principalmente a B12. Então é necessário fazer exames, é necessário levar esse pai ou essa mãe para começar um acompanhamento com geriatria. Geriatria não é só quando a pessoa está ficando velhinha ou no final da vida, ele já é um processo que pode começar com 50 anos, né? É como se fosse um pediatra, né, do idoso. Então, a pessoa, mesmo estando com a saúde perfeita, saudável, se ela entra com um cuidado com geriatria, a partir de uma certa idade, isso vai fazer com que ele comece a, a entrar no processo
da terceira idade, digamos assim, com mais saúde, né? Com mais qualidade de vida. Então, a pergunta é a seguinte: como que eu quero que o meu pai ou a minha mãe entre na terceira idade, né? Que isso é um processo natural, com que qualidade de vida, né? Então, a gente pode começar a pensar nisso para os nossos pais, e isso é muito importante, porque precisa entrar com esse processo, né, de geriatria, que é um olhar mais global, assim, e isso é muito bacana. Tá bom? Essa é a dica e é a minha fala com relação à série de vídeos aí sobre cuidados, né? Cuidado tanto do idoso como de quem cuida da pessoa idosa, ou precisa ter esse olhar mais amplo, tá bom? Um abraço e até mais.